Salve, salve família vascaína, tudo pronto para mais um vídeo? Te desejo uma ótima semana, creio eu que será uma semana diferente nas notícias do Vasco. Aqui no canal você não perde nada, já se inscreve no canal, mantém o sininho ativado e deixa um like para manifestar o seu apoio ao nosso trabalho. Bom família, neste vídeo a gente vai falar da renovação de contrato do meia Nenê. Vamos falar de Pedro Raul, agora temos os valores oficiais que o Vasco vai pagar, né? E vamos falar também da reapresentação do elenco, técnico Maurício Barbieri e muito mais, tá? Então vamos aqui rodar a nossa vinheta e bora pra informação. Bom, na tela pra gente aqui, o nosso querido Anderson Luiz Carvalho, Nenê. Que informação do Atenção Vascaínos terá o seu contrato renovado por 4 meses, que era a intenção inicial do Vasco. Havia uma discussão, o Nenê queria um contrato de 1 ano, esticado até dezembro, o Vasco queria só até no meio do ano, e aí as partes voltariam a se falar. Assim que terminar esse contrato de 4 meses, existe a possibilidade de uma nova renovação, mas aí tudo terá que ser conversado mais uma vez. Obviamente aqui irão medir as metas, né? Se o Nenê vai estar produzindo, se o Nenê vai estar atuando no time titular, né? Tem que ver se ele vai conseguir a vaga no time titular, com os reforços que vão chegar. Então, tudo isso vai entrar na balança para ver essa renovação lá no meio do ano, ali para maio mais ou menos, tá? Mas até lá, Nenê então está renovado, fica no Vasco por mais este período. Deixa aí a sua opinião, tá? Nenê renovaria o contrato também ou era hora de ir embora? Deixa aí a sua opinião. Vamos falar também sobre Pedro Raul. Deixa eu tirar a info rapidinho aqui da tela, só para comunicar que a informação é a seguinte: ele fará exames médicos hoje no CT e deve ser anunciado no período da tarde, o mais tardar amanhã cedo. Mas hoje já farão os exames médicos e ele deve ser anunciado, apresentado acho que ainda não, deve ter uma apresentação oficial dos jogadores. E eu coloco de volta aqui a informação do Vene Casagrande, que é um dos jornalistas que está mais por dentro dessa negociação do Vasco, Pedro Raul e o clube japonês, e ele traz o valor oficial que o Vasco pagará, cerca de 2 milhões de reais, 2 milhões de dólares, cerca de 10 milhões e 400 mil reais para ter o Pedro Raul. O Vene destaca que o Cruz Azul do México fez uma proposta muito acima da do Vasco, mas o Abel Braga, apresentando o projeto para o jogador, foi determinante em fechar o Pedro Raul com o Vasco. Outra informação é que ele fica por 3 anos. O contrato deve ser assinado por 3 anos. Antes, a informação que eu tinha que seriam 2 anos. É um jogador de 26 anos, então não vejo problema em ter esse contrato de 3 anos. Vou deixar para fazer meus comentários daqui a pouquinho. Vai deixando a sua opinião aí sobre Pedro Raul. Será que hoje anuncia de vez? Vamos torcer aí, agora já com valores, com tudo bonitinho. É só fazer os exames médicos e anunciar o jogador. E hoje, família, teremos... Pera aí, Barbieri, rapidinho, Barbieri, aí, ó. Teremos reapresentação do elenco vascaíno no CT Moacir Barbosa. A reapresentação estava marcada para o dia 8, mas em detrimento a algumas obras, né, dentro dos campos, ficou adiado para o dia 12. As obras no CT ainda não terminaram, tá? Tem informação junto à assessoria do Vasco que, inclusive, na hora de parar os carros lá no estacionamento, vai ter um local apropriado, porque ainda tem coisa em obra lá, né? Os funcionários vão atender os jornalistas e vão encaminhar, mas tem coisa em obra ainda, então não está concluído, mas hoje já começam os trabalhos dos jogadores. Perdão. E hoje, à 1 da tarde, atenção, 1 da tarde, ao vivo na Vasco TV, teremos entrevista coletiva do técnico Maurício Barbieri. A primeira vez que ele falará em público como novo técnico do Vasco. E aqui eu acho importante a gente ver o que ele vai falar sobre esquema de jogo, sobre reforços, sobre relacionamento com garotos da base
Enfim, vai ser importante para a gente ver as diretrizes que o Barbieri vai dar para o futebol do Vasco. Afinal, o treinador tem uma opinião, obviamente, muito importante em todo o planejamento. Bom, like, né? Quem esqueceu lá no começo do vídeo. Vamos comentar aqui, dar a opinião sobre as notícias. Esqueci de falar o seguinte, o Vasco desistiu das contratações do atacante Bissoli, que é do Atlético Paranaense, né? Jogou pelo Avaí a Série A, fez 14 gols. O Vasco desistiu da contratação. E o outro é o lateral direito Kelvin, também do Atlético Paranaense. Esse o Atlético disse que não negocia, então o Vasco está fora também do interesse neste jogador, tá? Bissoli e Kelvin. Bom, vamos lá, o Nenê. Eu concordo com essa renovação inicial, essa renovação só até o meio do ano, até porque a gente nem tem um elenco formado ainda. Então você pegar um dos principais jogadores da temporada passada e renovar com ele por um curto período, eu não vejo problema. O curto período também é por conta da idade, não dá para você fazer um contrato muito longo com o Nenê, pode ter uma lesão, pode, né, enfim, até por desgaste mesmo ter algum problema. Então acho prudente, acho cauteloso do Vasco fazer esse contrato curto e discute ali na frente. Se o Nenê seguir ajudando como ajudou na Série B, pode ter uma renovação. Agora, é outro nível de exigência de competição. Então o Nenê vai ter que se mostrar muito mais preparado, com mais fome de bola, para merecer essa próxima renovação. Pedro Raul já não era sem tempo, né? Tomara que essa semana anuncie não só o Pedro Raul, mas também o Júnior Urso e o Patrick De Luca, que são os jogadores que a gente tem informação que estão confirmados. Agora falta só exames médicos, assinatura do contrato, tudo mais, mas já tá tudo certo. Então os anúncios devem ser feitos essa semana. E sobre o técnico Maurício Barbieri, cara, aguardar, né? Aguardar. Eu coloco uma expectativa boa em cima. Eu acho que é um cara competente. Eu acho que é um cara que fez um bom trabalho no Red Bull Bragantino e se credenciou para vir para um desafio maior, um desafio de mais pressão. E hoje a gente vai ter uma noção inicial. Como o Barbieri pretende ver o Vasco jogando? Nós vamos jogar de forma reativa, nós vamos jogar de forma propositiva, né? O Paulo Brax disse que quer ver o Vasco jogando conforme as tradições do clube. Se for assim, nós vamos jogar pra cima, vamos jogar dominando os jogos, principalmente naquela época de 97 a 2000, onde o Vasco nadou de braçada no futebol brasileiro. Então, expectativa, a gente traz, né, os principais pontos da entrevista pra você no vídeo da tarde, beleza? Quem não puder assistir, pode ficar tranquilinho. Meus amigos, obrigado pela sua audiência mais uma vez. Quem é Vasco, deixa aquele like. Quem é muito Vasco, se inscreve no canal. E a gente se vê a qualquer momento para mais informações. Até lá!